precisa lançar a mão de técnicas, né, para localizar algum objeto, algum dente intraósseo, né? Porque, como a gente já sabe, as radiografias só nos dão uma dimensão de altura e de largura, né? Elas não nos dão essa dimensão de espessura, de profundidade. E muitas vezes a gente se depara com algum dente incluso, né? Um dente intraósseo, algum corpo estranho, uma lesão, um odontoma. E aí, para planejar cirurgicamente, a gente necessita localizar esses elementos. Outras vezes, endodonticamente, a gente se depara, por exemplo, com premolar superior birradicular, né? Com um tratamento de um dos canais e o outro não. Então, às vezes, a gente precisa localizar, às vezes, presença de trincas, fraturas, né? E aí, a gente tem que lançar a mão dessas técnicas, né? Com o advento da tomografia, essas técnicas caíram um pouco em desuso, mas isso não quer dizer que a gente não precise aprender e nem quer dizer que a gente nunca vai usar, ainda é usado, né, em algumas circunstâncias. Então, todo conhecimento é necessário. Vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, assim, os métodos... Gente, vou só fechar a porta aqui um pouquinho. Só um pouquinho para fazer barulho aqui. Os métodos de localização radiográfica muitas vezes são pouco conhecidos, né, pelos cirurgiões dentistas, e aí essa falta de conhecimento faz com que eles não coloquem em prática. E às vezes não lancem mão, né? Muitas vezes são soluções simples, rápidas, baratas e que deixam de acontecer pela simples falta de conhecimento. E isso não deve acontecer com a gente, né? Quantas vezes acontece do cirurgião dentista precisar localizar, mas aí envia o paciente para fazer um exame mais caro, mais sofisticado, como a tomografia, sendo que a solução seria simples, rápida e barata, né? E rápida nessa questão, assim, tanto de realizar e ter a solução momentânea, né? Basta realizar a técnica corretamente e nesse tempo em que o paciente está presente lá no consultório, quanto de não precisar de um segundo tempo, uma segunda consulta, né? Porque se ele encaminha para um serviço de raio-x odontológico, às vezes ele precisa esperar o paciente voltar para obter uma resposta. Então, em muitos casos, sim, vale muito a pena lançar a mão, vale muito a pena realizar essas técnicas, né? Mas as pessoas acabam abrindo mão dessas técnicas pela simples falta de conhecimento. Então, aqui a gente está querendo demonstrar esses artifícios, né? Essas técnicas radiográficas nada mais são do que artifícios para suprir essa deficiência, né, da imagem, que é simplesmente bidimensional e não nos dá informações em relação à profundidade. O filme, né, como eu já falei, né, outras vezes, falei hoje, vou repetir, ele é bidimensional, né, ele possui altura e largura. Mas o objeto que a gente está radiografando, que é o nosso paciente, ele é tridimensional. Ele possui uma certa altura, né, largura, mas também tem profundidade. E nessa profundidade, o paciente exibe estruturas, né? E essas estruturas estão sobrepostas, muitas vezes, né?
um canal radicular sobreposto ao outro. O próprio dente tem as suas camadas, né? Ele tem esmalte, polpa, dentina. Então, a gente precisa muitas vezes dissociar essas estruturas para estabelecer um diagnóstico correto. E essas técnicas nada mais são que artifícios, né, para avaliar essa profundidade. E aí a gente usa essas técnicas aqui, né? Clark, Miller-Winter, Donovan, Parma, Lemaster. A gente pode associar técnicas, né? Fazer uma radiografia panorâmica, por exemplo, e associar com a oclusal. E usar contraste, né? Hoje em dia, o uso de contraste está limitado a clínicas que possuem médicos, né? A gente não usa mais contraste na odontologia. Antigamente, a gente poderia, em ambiente de clínica odontológica, injetar contraste na lesão e fazer uma radiografia. Hoje em dia, isso está proibido. Então, está bem limitado o uso, né? Eu queria falar para vocês, assim, algumas imagens aqui na nossa aula, elas estão bem desatualizadas, assim, são imagens mais antigas, porque o livro que a gente usa, né, que é o White, ele não tem esse capítulo, simplesmente ele não fala muito de métodos de localização, né? Então, eu tive que lançar a mão de um livro mais antigo, né? Porque, como eu disse, são técnicas que acabaram ficando um pouco em desuso, né? Então, tem umas imagens aqui que são mais antigas, né? Umas imagens não muito legais, mas dá para a gente aprender e ter ideia sim, tá bom? O primeiro método de localização, a primeira técnica e a mais usada, né? Ela é um pouquinho difícil de compreender, então a gente precisa de muita concentração para entender. É o método de Clark, né? E ele é muito, muito usado mesmo. Então, é muito legal a gente aprender e usar bastante no consultório, usar e abusar, porque é uma técnica simples, né? É um pouquinho complicado de aprender a princípio, mas depois que a gente domina essa técnica, a gente vai embora e faz ela muito tranquilamente. Então, ela parte do princípio, né? De um princípio chamado paralaxe, né? Que a partir do ponto de visão do observador, o objeto observado muda de posição. Quando a gente tem dois pontos que estão fixos, mas muda de posição, o nosso olhar, a gente enxerga um certo movimento naqueles objetos, mesmo que eles não tenham se movimentado realmente, né? Mesmo que não seja real esse movimento, né? Mesmo que esse movimento seja virtual. Então, assim, para a gente entender bem a técnica de Clark, primeiro a gente precisa entender. O observador, o nosso olho, será o aparelho de raio-x, o bocal do aparelho, né? A fonte de raio-x. Os objetos, né, observados, então, são assim, os dois objetos. O dente normal na arcada e aquele dente incluso, aquele dente extranumerário, aquele dente impactado, né? Ou, às vezes, um corpo estranho, um odontoma, uma lesão. Então, os dois objetos são esses. E o anteparo, né, é o filme, né? O sensor radiográfico. Então, quando a gente muda de posição o observador, os objetos, mesmo que eles realmente não mudem de posição, virtualmente eles vão mudar. O meu olhar vai mudar. Essa técnica também é chamada de técnica do deslizamento. O que quer dizer isso? A gente vai deslizar o olhar. O que é o olhar no nosso caso? O olhar no nosso caso é a fonte de raio-x, é o aparelho de raio-x. Então, a gente vai fazer uma radiografia com o filme no mesmo lugar, o paciente no mesmo lugar, vai fazer uma radiografia, né? Vai posicionar o aparelho. Depois, a gente vai deslocar esse aparelho, como se o nosso olhar tivesse
tivesse mudado de posição. E aí, virtualmente, essas estruturas vão se deslocar. E aí a gente vai interpretar esses resultados, né? Então, é uma dissociação horizontal de imagens, né? Uma imagem que eu olho assim, olha meus dois dedos, eu olho assim. Se eu mudar o meu olhar, eles vão mudar de posição. Então, esse é o princípio da técnica de Clark. E a gente vai aprofundar isso. Gente, eu quero deixar muito à vontade vocês para perguntarem, porque isso aqui é um pouquinho chato de entender. Depois que a gente entende, fica muito tranquilo, tá? Então, podem perguntar, pode falar, não entendi, eu vou explicar quantas vezes for preciso para todos entenderem. Então, o que é o princípio de paralaxe? É isso aqui que essa imagem está fazendo. Olha, quando os objetos estão no mesmo lugar, mas quando o observador se desloca, parece que as estruturas, né, os objetos observados, mudam de posição. Mas não são eles que mudaram de posição, foi o meu olhar que mudou de posição. Então, aqui é o princípio de paralaxe em si, né? Que os objetos que se encontram em linha reta e sobrepostos, quando o observador se desloca para a esquerda ou para a direita, ele vai deslocar, ele vai notar que os objetos que estão em direção contrária, né? Um vai deslocar em direção contrária e o outro vai deslocar na direção do desvio, né? Vai acompanhar. Então, vamos ler certinho para vocês entenderem. Ó, os objetos que se encontram em linha reta, sobrepostos, né? Um sobreposto ao outro, um atrás do outro. Se o observador se deslocar para a direita ou para a esquerda, notará que um dos referidos objetos deslocar-se-á em direção contrária àquela realizada pelo observador. Então, ó, tá um sobreposto ao outro. O observador se desloca, um vai se deslocar acompanhando o movimento e o outro vai se deslocar em direção oposta, né? Olha só, eu tô olhando 3 pessoas. Quando eu fico bem de frente para essas 3 pessoas, todas serão sobrepostas. Eu não vejo as de trás, né? Quando eu me desloco um pouco para a direita, né? Aí eu já começo a enxergar essas pessoas, ó. É como se esse homem tivesse andado para a esquerda, essa que está no meio permanecido mais ou menos na mesma posição, e a que está mais atrás tivesse acompanhado o meu deslocamento. Na verdade, eles continuaram no mesmo lugar. Quem se deslocou fui eu. Entendeu? Ó, eu estou olhando essas pessoas de frente. Pode falar. Chegou baixinho, atrapalha? Não é pergunta não, né, Gustavo? Então, eu estou olhando o meu observador, eu sou o observador, né? No nosso caso, a fonte de raio-x. Ó, quando está bem de frente para o paciente, para as pessoas, bem de frente eu só enxergo a pessoa da frente. Por quê? Porque as de trás estão sobrepostas. Quando eu me desloco para a direita, esse homem que estava na frente, na verdade, não saiu do lugar. Mas a minha impressão é que ele foi para longe de mim. Ele se deslocou para a esquerda. Essa mulher, ou criança, sei lá que é isso, né? Que estava no meio, continuou no meio, no centro. E essa mulher que estava atrás, né? Ela se deslocou no mesmo sentido que eu. Quando eu faço o sentido oposto, quando eu me desloco para lá, então eu vou olhar. Quem estava de fora se deslocou no meu sentido oposto outra vez, quem estava no centro se deslocou, ficou no mesmo lugar, e quem estava para trás se deslocou junto comigo. Até agora tá tudo entendido, gente? Professora, eu só não entendi uma coisa, perdi o início da aula. Isso são técnicas
De radiografia? Não entendi. São técnicas de localização radiográfica, Larissa. Como nem sempre a gente tem condições de localizar estruturas que estão no nosso campo de visão na radiografia. Então, como a radiografia é bidimensional e o nosso paciente é tridimensional, a radiografia só tem altura e largura, a gente precisa lançar a mão em algumas situações de técnicas para localizar objetos. Por exemplo, se eu tiver um dente que não erupcionou, né, um dente impactado ou incluso, acontece muito com os caninos superiores, né? Então, eu preciso localizar esses dentes para ou tracionar, né? Colocar um botão de tracionamento ortodôntico, ou para extrair mesmo, planejar minha técnica cirúrgica, né? Por exemplo, quando eu vou fazer uma cirurgia de um dente extranumerário ou incluso, vou fazer essa extração. Se ele tiver no rebordo alveolar localizado por vestibular, a minha incisão tem que ser por vestibular, porque aí eu vou incisar a gengiva do paciente, arrebater gengiva, periósteo, né? Fazer uma incisão óssea e remover o dente. Você concorda que se eu fizer a incisão por vestibular e ele tiver por palatina, o dente 12 vai estar na frente na hora da minha cirurgia. Então, eu corro o risco de lesionar o dente ou então de lesionar muito mais o paciente, né? Da minha técnica produzir muito mais estrago, vamos dizer assim, do que se eu fizer a abertura pela lingual, pela palatina, entendeu? Então, por isso que é importante eu localizar antes de fazer a cirurgia. E como nem sempre a gente tem acesso a uma tomografia, eu preciso lançar a mão dessas técnicas, que elas são rápidas, né, de se realizar, são mais em conta, né, em relação a valores, apesar de estarem em desuso. Elas estão tão em desuso porque as pessoas não se interessam mais em aprender, né, apesar de serem simples de realizar, mas o método de Clark, por exemplo, é muito usado hoje em dia ainda, né? A gente precisa, pelo menos, saber usar, porque nós não sabemos as nossas condições futuras, né, de trabalho. Então, é necessário aprender, tá bom? Mas aí a gente está falando de imagens, assim, normais, para depois passar para a imagem radiográfica. Certo, Larissa? Certo, professor, entendi. Alguém tem mais alguma dúvida em relação até aqui o que eu falei da técnica de Clark? Ô, Cláudia, explica para mim de novo só essa parte aí do referencial na técnica, que você falou de movimentos, certo? Aí vai mudar o referencial. Aí você falou sobre esse, quando você falou sobre esses movimentos, você falou que, assim, mudou o referencial. Por exemplo, uma hora você estava olhando o da frente, o do meio e depois o de trás. Mas, na verdade, assim, quem está mudando de posição é você ou são as pessoas? Não, Você só muda de local. As 3 pessoas estão paradas. Certo. O referencial que muda é você e a distância de você em relação às pessoas. O observador que se deslocou, entendeu? Entendi. Aí as Entendi. pessoas, sob o olhar do O observador. se movimentaram, mas não foi um movimento real, foi um movimento virtual. Depois Certo. vocês façam isso aí na sua casa. Pega, nem precisa ser 3 pessoas, mas coloca 3 objetos em frente à mesa, olha bem de frente. Aí depois você se desloca 3 copos. para a direita e depois você se desloca para a esquerda. Certo, isso aí. 3 copos. Na aula presencial é mais fácil a gente fazer isso. Né? Não, tranquilo, agora eu entendi. Mas agora você entendeu? O que é Entendi, sim. importante ver aqui, ó, é que se desloca, né? Quando eu vim para esse lado, as pessoas não andaram. Eu que andei, eu que estou observando e olhando, eu andei. Quando eu fui para esse lado, esse homem deu a impressão que andou para o lado oposto que eu fui. A moça do meio ficou posicionada no mesmo lugar. E a de trás acompanhou meu movimento.
Já já vocês vão entender como que a gente vai usar isso na radiografia, tá bom? Sim, tranquilo. Então, é isso aqui, ó. O 1 é o observador, né? O X é um objeto que está mais por vestibular, né? O Y é um objeto que está mais por palatina. Quando o observador anda para a esquerda, né? Para a nossa esquerda, ou para a direita dele, o objeto que está mais por vestibular, sob o olhar dele, vai fazer um movimento oposto. O que está mais por lingual vai fazer um movimento a favor da sua movimentação. A mesma coisa quando ele vai para o lado oposto. Ó. O que está por vestibular vai mais para o lado oposto a ele, e o que está por lingual vai para o lado, no sentido do movimento. Conseguiu entender? Sim, Então, agora a gente vai, depois dessas informações, né, da visão geral, a gente vai entender o método de Clark nas radiografias, né? Geralmente, o método de Clark é mais usado para dentes superiores, mas não tem restrições para usar ele na mandíbula também. A gente pode usar tranquilamente, tá? É porque na mandíbula dá para fazer algumas técnicas, associações de técnicas, e às vezes é até mais fácil, né? Não precisa ficar pensando muito sobre técnica de Clark. Mas ele é muito usado na mandíbula, por exemplo, para pesquisa de trinca, fratura radicular, né? E hoje ainda se usa muito técnica de Clark para isso, né? Então, as indicações, né, são os dentes inclusos, como eu já falei bastante, né? A dissociação de condutos e raízes, né? Às vezes o paciente exibe uma lesão no premolar superior, por exemplo, que é birradicular. A gente radiografa, olha um canal super bem tratado. Só que quando a gente faz a técnica de Clark, dissocia as raízes, a gente descobre que um dos canais está com obturação insuficiente, né? E na técnica periapical comum, a gente não conseguia, por causa da sobreposição, parecia que os dois canais estavam com obturação ótima. Então, aí é caso de retratar, né? Localização de processos patológicos, que eu já falei, né? Odontomas, por exemplo, né? Fraturas de dentes, né? Trincas, pesquisa de trincas, de fraturas, né? De trepanações. Corpos estranhos, né? O paciente teve algum acidente, então, às vezes penetra corpo estranho, né? Vidro, alguma coisa radiopaca, e aí a gente consegue localizar através do método de Clark, né? E como que é essa técnica? Então, essa técnica é assim, a gente vai fazer 2 ou 3 tomadas, né? Tomadas radiográficas. Então, são 2 ou 3 radiografias. Às vezes 2 bastam, às vezes tem que fazer 3. Como que é? Então, eu faço a primeira radiografia ortorradial. O que quer dizer essa ortorradial? É a radiografia periapical normal. Coloco, né, pela técnica que a gente fez, coloco o posicionador na boca do paciente, peço para ele morder, tudo normal. Faço uma radiografia periapical, né? Com o cilindro, vou fazer aqui na frente para vocês entenderem melhor. Com o cilindro localizado, belezinha, normal. Depois, eu pego o mesmo posicionador, né? Coloco outro sensor, ou aquele sensor que foi revelado, tanto faz, né? Mas outro filme, venho, coloco tudo no mesmo lugar. Posiciono verticalmente o meu aparelho do mesmo jeito. Só que aí, ao invés dele radiografar igualzinho a outra, eu vou deslocar ele um pouco horizontalmente. O filme vai ficar no mesmo lugar, o paciente no mesmo lugar, só que vai deslocar horizontalmente aqui. Então, eu faço uma ortorradial, uma vindo mais para um lado e outra indo mais para o outro. 3 radiografias. Então, fica uma orto
uma mésio e uma disto radial, né? Ó, um aorto no canino lateral. Aí eu venho e faço uma incidência mesial e uma incidência distal. Usando o mesmo ângulo vertical, só vou mudar o ângulo horizontal. Entendeu? Como se se a pessoa que estivesse olhando mudasse de posição. Só que aí, nesse caso, não é a pessoa que está olhando, é o aparelho. Entendeu? Olha só, ó. O filme vai estar na mesma posição em todas as técnicas. Então, eu faço uma ortoradial e depois eu faço uma mudando o aparelho um pouco mais para distal. Muda um pouco o ângulo horizontal. Olha lá, com o posicionador. Tá vendo que aqui, ó, o cilindro localizador está coincidente com o anel de localização do posicionador? Agora, na segunda tomada, eu venho, faço essa localização vertical, né, para o ângulo vertical ficar coincidente, mas aí eu mudo um pouco o ângulo horizontal. Todo mundo entendeu bem isso aqui, gente? Sim, Cláudia. Então tá bom, vamos lá. E aí, o meu resultado será esse. Olha, eu tenho um canino que está intraósseo, né? Possivelmente tem uma lesão aqui, né? Que é chamada de cisto dentígero, né? Um aumento desse espaço pericoronário, talvez seja por causa desse cisto que o dente não erupcionou. E aí eu tenho duas tomadas radiográficas. Nessa tomada radiográfica aqui, eu consigo enxergar o dente 21, boa parte dele. Nessa aqui, eu consigo enxergar só uma pequena parte do dente 21. Aqui, eu consigo enxergar o dente 24 e boa parte do 25, né? Aqui eu já enxergo menos dele. Então, assim, quando eu olho, eu noto que esse raio-x aqui, apesar de ser pouca diferença, esse raio-x aqui foi mais para lá, como se eu tivesse... Ó, aqui radiografou boa parte do 21. Aqui radiografou só uma pequena parte. Então, eu dei uma andadinha para lá, né? Para a direita do paciente. E o dente? O dente estava aqui. Ele estava longe um pouco da raiz do 12, não estava? Aqui, ó, ele deslocou ao contrário. Ó, aqui eu andei um pouco, ó, eu estava pegando um pedaço do dente 21. Eu andei um pouquinho, o meu dente, ao invés de ir para lá, junto com o meu posicionamento, ele veio no sentido oposto. Então, quando desloca no sentido oposto, é porque ele está mais perto do observador. Lembra do homem lá que a gente olhou? O trem só vai para um lado? Mas, gente... Confusão que eu fiz aqui. Lembra? Tá, vocês estão vendo essa tela aqui? Olha aqui. Quando eu mudei de posição, eu vim para cá, esse homem aqui estava mais perto de mim, não era? Estava, vamos supor, por vestibular, né? Eu andei para a minha direita, para a minha esquerda, né? À direita do homem aqui. E ele foi para a esquerda. Então, tudo que está por vestibular
faz um movimento oposto ao meu. Essa mulher aqui, que estava lá na lingual, na palatina, mais longe de mim, mais perto do filme, ela andou junto comigo. Eu fui para a direita do homem, ela foi para a direita. Quando eu fui para a esquerda do homem, ele foi para a direita e ela foi para a esquerda. Então, a conclusão é essa. Eu fiz essa radiografia, né? Ela pegava um pouco do dente 21. Ou essa, né? Ela pegava só um pouquinho do dente 21. Cláudio, Oi. pera aí, eu não entendi aquela parte lá, não. Aí você falou que o homem, né, foi primeiro para a esquerda e a mulher para a direita, e depois o contrário. Mas quem não moveu não foi só você, não? Só o ponto principal, não? Vamos entender. Primeiro tem Ô Gustavo, Pode falar. só uma pauta, ô, Cláudia. Gustavo, na física funciona assim. Mesmo que você mesmo que você sendo o observador e tendo um referencial, quando você se move em relação ao objeto, o objeto também se move em relação a você. A distância aumenta para os dois. Então assim, Gustavo, a gente está falando primeiro do movimento real e segundo do movimento virtual. Vou voltar lá no slide, tá? Não estou entendendo. Não, deixa eu ver mais tarde. Na verdade, quem movimenta é só o observador, tá, Gustavo? Então, primeiro, o movimento real. Vamos considerar um homem aqui, para a gente falar de direita e esquerda, não a nossa direita e nossa esquerda, tá bom? Então, tem um homem aqui, eu estou olhando para ele, né? Eu estou de frente para ele, olhando. E aí, quando eu me movimento para o lado direito dele, ele não se movimentou realmente, mas virtualmente, sob o meu olhar, ele foi mais para a esquerda. Ele é a pessoa que está mais perto de mim. Entendeu isso, Gustavo? Sim, entendi essa parte aí. No nosso caso, quem está mais perto de mim quando eu vou fazer a radiografia, é a estrutura que está por vestibular. Entendeu? Certo. A mulher que estava mais atrás, mais longe de mim, que seria a estrutura que está por palatino, ela me acompanhou, porque eu andei para o lado esquerdo, para o lado direito do homem, e ela foi para o lado direito dele. Entendeu? Entendi. Aí depois eu andei para o lado esquerdo dele. E aí ele foi para o meu lado direito. Ele foi contra mim, né? Quem está mais perto de mim foi contra mim. Quem está por vestibular vai contra. A mulher que estava lá por Palatina, mais longe de mim, ela foi junto comigo. Entendeu agora? Entendi. Agora vamos voltar lá na radiografia, mas nós vamos parar a aula porque já venceu o nosso tempo.